Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e estudar um pouco sobre Nicolau Copérnico e o heliocentrismo, ok? Essa aula de filosofia é bastante importante porque ela demonstra um pouquinho do que foi esse período, do que foi esse movimento chamado heliocentrismo. Antes da gente começar aqui sobre Nicolau Copérnico, é bom lembrar que a ideia de que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. Quando o Sol gira em torno da Terra, então significa que a Terra está parada. O Sol nasce e o Sol se põe. E lembre-se que isso é uma verdade bíblica. Lá na Bíblia está escrito que o Sol nasce e o Sol se põe. Se o Sol nasce e o Sol se põe, isso é o geocentrismo. A Terra é o centro. E agora Copérnico vem trazer uma nova proposta, chamado heliocentrismo. Na proposta heliocentrismo, a Terra é que gira em torno do Sol. Então vai mudar essa visão do universo, de ciência e de tudo. Então o objetivo dessa aula de hoje é compreender a Revolução Copernicana, né, e os seus aspectos filosóficos e suas principais consequências. O que significa essa Revolução Copérnica para nós? Movimentou muito a astronomia. Né? Por quê? Porque antes de Copérnico, o que tinha era a teoria de Bartolomeu, que, no caso, era a teoria geocêntrica. O que significa essa revolução de Nicolau Copérnico? Deu um grande salto na visão do universo. Então, agora, nós temos a teoria heliocentrismo, e não mais geocentrismo. O que significa tudo isso? Que ele mudou o lugar do homem no universo. Ele mudou o conceito do homem ver o mundo e ver o próprio sistema que ele está, chamado universo. Então ele muda o lugar do homem nisso. Agora não é o homem que está parado, o homem passivo que vê o sol sair e o sol se pôr. Não. Agora é o homem que está circulando em torno desse sol. É uma revolução muito grande, muito grande, muito grande. Então, vai ter, claro, mudanças de paradigma, e o primeiro que usou essa palavra paradigma foi o filósofo Thomas Kuhn, que usou isso basicamente do século XX. Essa mudança vai fazer o seguinte: nós vamos sair do mundo medieval e vamos entrar no mundo moderno. Essa ideia de Copérnico vai fazer exatamente essa passagem. A passagem do período medieval para o mundo moderno. É justamente isso. Com o humanismo e uma nova visão de homem e uma nova visão de mundo. Agora, o homem é o centro de tudo. Anteriormente era Deus. Deus era o centro de tudo. Agora o homem é o centro. Tudo que eu fazia antes de Nicolau Copérnico, no medieval, era para agradar a Deus. Agora eu tenho que agradar o homem. Agora eu sou o centro do universo como ser humano. E isso é interessante, porque traz novas interpretações para as obras, traz uma interpretação nova até para os escritos de Nicolau Copérnico. Isso é interessante, né? Aqui a gente tem novos instrumentos que vai ser utilizado para ser descoberto tudo isso. O que significa, então, essa Revolução Copérnica? Uma pergunta bem interessante a ser feita. E a resposta é simples. A Revolução Copérnico significa uma quebra da teoria medieval, o teocentrismo, Deus é o centro, e agora o heliocentrismo, que defendia Copérnico, que no caso o heliocentrismo, o homem passa a ser o centro. A Terra agora, ela está girando em torno do Sol, muda tudo, né? E aqui nós vamos começar a desenvolver na filosofia uma nova teoria neoplatônico, chamado neoplatonismo. Essa teoria vai tratar da realidade, né? Porque vai pegar o novo Platão,
Lembra que lá nos gregos tinha Platão, Aristóteles e Sócrates. Platão vê o universo, o sol, tal. Aristóteles é mais formação e Sócrates é a realidade. Tá certo? Então, Platão, por ser um sonhador, agora nós estamos vendo Platão a partir de uma nova realidade, a partir desse movimento chamado realismo. E a partir daí, lembrar que esse novo platonismo, que essa nova, né, o neoplatonismo, né, esse novo Platão, ele vai tratar de coisas bem mais reais e concreta, precisa ser concreta. Então, Copérnico entendia que a filosofia tinha que ser real, sem essa de mundo das ideias, sem essa de ficar flutuando no universo das ideias. Vamos ser reais. O que é? É real? É. Então é isso que tem que acontecer. E ele teve como raiz platônica o seu pensamento. Então foi buscar em Platão seus pensamentos, só que trazendo ele para o mundo da prática. E Copérnico gostava muito da matemática. E para ele a matemática, de fato, era o centro de tudo. O mundo, na visão de Copérnico, o mundo era finito. E Deus era um geômetra, né? Então Deus era um geômetra. Então ele vai mostrar que esse mundo é finito. E na visão dele desse novo realismo, os filósofos vai tentar desvendar as fórmulas de Deus através do processo do raciocínio lógico, da matemática, e tal, né? Então, por isso que tem todas essas discussões dentro da filosofia sobre Deus, tal, né? Até alguns dizem que filósofo é ateu, mas enfim, essa tentativa de descoberta do próprio Deus. Quais foram as influências que Copérnico teve no pensamento copernicano, né? Então, ele teve, logicamente, a influência platônica, do novo platonismo, né? Com influências e pensamentos voltados para a realidade. Isso, e novas instrumentos de interpretações dos escritos. A situação da astronomia antes de Copérnico, como é que era? Havia diversas teorias. A mais aceita era de Bartolomeu, porém havia aí um confronto de teorias muito grande. Antes de Copérnico, se a teoria fosse boa, explicaria toda a realidade das coisas. Essas teorias, ou a teoria mais acerta de Bartolomeu, não explicava. E isso era interessante. Antes de Copérnico também, era preciso ter um princípio que fundamentasse tudo. Esse princípio não se tinha. Por exemplo, Frankenstein. Está aí o corpo de Frankenstein que faz todas as suas transformações, tal, né? E antes de Copérnico também encontra-se os antigos filósofos que alguns deles defendiam que a Terra se movia. Ainda não tinha a ideia perfeita que a Terra dava a volta em torno do Sol, mas que a Terra se movimenta. A partir da leitura de alguns filósofos, se faz o cálculo e começa as observações. Começa a criar as teorias a partir das suas observações. Então, o mundo deve ser esférico. Uma das primeiras teorias que Copérnico vai tentar ver aí. A Terra deve ser esférica. Com a água e a terra, forma uma esfera. Então, essa esfera que nós conhecemos hoje. Então, ele vai dizer também que o movimento dos corpos celestes é circular, uniforme e perpétuo. Então, os corpos celestes circulam em torno de um eixo. A Terra se move em torno do Sol e em torno de si mesmo. É aquele movimento de rotação e translação que a gente aprende na geografia. Está o Sol parado, a Terra gira em torno do Sol e gira em torno do próprio eixo. Isso é muito interessante porque é esse movimento que hoje a gente compreende que a Terra faz em torno do Sol. Então, ele vai comparar a vastidão do universo e ele entende que a Terra é um ser minúsculo ou minúscula diante do processo que existe em todas as terras. Ele fez um novo desenho
uma nova montagem, onde aqui está mostrando que a Terra era o centro. E aí é essa montagem que ele vai fazer para poder desvendar, mostrando que a Terra não é o centro e que sim, o Sol é o centro. Então, a gente tem algumas consequências aqui. Alguns vão continuar suas obras, entre eles Newton, Descartes vai continuar a obra de Nicolau Copérnico. A sua consequência vai chegar naquilo que a gente mais conhece, que é a série como instrumentalistas, né? Vai avaliar como instrumento. Nicolau Copérnico morreu em 1543, né? Quando o seu livro foi publicado pela primeira vez, ok? Qual é a contribuição que Copérnico vai trazer para o mundo, para a ciência, para todos nós? Ele quebrou o paradigma do geocentrismo. A partir daí surgiu o heliocentrismo, que baseia todas as baseia todos os cientistas que vieram depois dele. Então, depois dele, todos se baseiam nessa teoria que ele criou. Então, nessa aula de hoje, a gente viu um pouco a revolução que Copérnico fez ao mundo renascentista, né? Foi muito importante para nós, deu início a uma nova ciência, a um novo experimento, né? E fez novas metodologias para o universo, ok? Então, essa foi a aula de hoje sobre a Revolução Copérnico que ocorreu em um determinado momento da nossa história, ok? Muito obrigado por assistir essa aula e até uma próxima.